Estamos ao vivo. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão aqui conosco. É uma grande alegria, uma grande satisfação estar com pessoas aqui maravilhosas ao nosso lado. Então, aproveitando aqui para dar início a essa nossa live do curso de Gestão e Tecnologia da Informação da FATEC de Tecnologia de Tatuí, a FATEC, estamos aqui com as nossas amigas, né? É uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos aqui com a professora Patrícia, a professora Andréia Luiza e a nossa convidada especial, Luciane Abramo. Para a gente poder começar a falar um pouquinho sobre essas nossas colegas que vão fazer um bate-papo aí bem interativo nessa nossa live que estaremos tratando sobre empreendedorismo, a inserção feminina no mundo tecnológico, inovação, tecnologia, e vou fazer uma pequena apresentação aqui sobre as nossas colegas que estão aqui em conjunto. Então, vamos lá. Apresentando, então, aqui a professora Andréia Luiza Martins dos Santos. Ela é mestre em letras pelo Programa em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, do Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na Universidade de São Paulo. Obteve o título de mestra com a defesa da dissertação intitulada Mulher Negra, das formações discursivas à consolidação e quebra do estereótipo da mulata que dança, isso em 2018. Possui graduação em Letras, Português e Inglês pela Universidade de Sorocaba, em 2006. Possui experiência na área de letras, com ênfase em línguas estrangeiras modernas, inglês. Atua como docente do curso de Letras na Universidade Paulista, Unip, da cidade de Sorocaba, e na Faculdade de Tecnologia, a FATEC, a nossa FATEC Tatuí. Andréia, professora Andréia, por favor, seja muito bem-vinda. É uma grande alegria, uma grande satisfação tê-la aqui conosco. Aqui vamos falar, então, agora um pouquinho sobre a professora Patrícia. Professora Patrícia é administradora e representante do CRA. É professora universitária, atuou como mediadora de conflitos na cidade de Sorocaba. Possui projetos nas temáticas de comunicação empresarial, tecnologia assistiva, economia criativa, teoria das organizações, organização do trabalho, análise das redes sociais, coordenação e governança, comportamento organizacional, Business Intelligence, automação industrial, gestão de pessoas, com foco no ramo de produção fonográfica, tecnologia da informação, comércio exterior, agronegócio e gestão escolar. Possui experiência na elaboração, implantação e avaliação de projetos sociais na cidade de Tietê, Serquilho, Laranjal Paulista, Jumirim e Itapetininga. Recebeu o prêmio de primeira colocada na categoria de Tecnologia e Inovação da Feira Internacional de Projetos do Estado de São Paulo, a FETESP, com o protótipo Software de Comunicação. Teve projeto selecionado e aprovado no 12º FETESP. Elabora projetos com a utilização de metodologias ativas, com foco no desenvolvimento de competências técnicas, gerenciais, governamentais e socioemocionais. Professora Patrícia, que legal tê-la aqui conosco também nessa live. E para completar essa rede de estrelas que estão aqui conosco, né? Que alegria, que satisfação. Temos então aqui a ilustre presença da nossa amiga Luciana Abramo. Lu, muito obrigado por estar aqui conosco. Você que é administradora de empresas, empresária, fundadora e céu da ópera Soluções Empresariais e Tecnologia. Palestrante, mulher de negócios há quase 20 anos, mentora e investidora anjo na Poly Angels. A sua formação é pós-graduada e com especializações pela Santou, Negócios e Inovação, programa com diversas universidades no mundo, incluindo Harvard, em andamento, né? Pela Fundação Getúlio Vargas, onde você estudou aqui negócios na era digital, controladoria e finanças, gestão de pessoas. Pelo Senac, gestão de projetos. Pela USP, curso EAD e ciência política.
pela Universidade de Yale, Filosofia Política, pelo MIT, You Can Innovate, User Innovation e Entrepreneurship, cursos e seminários, formação profissional em palestras, inovação, tecnologia e eterno aprendiz. Gente, que currículo maravilhoso! Reconhecimentos profissionais por mérito pela sociedade no mundo. O prêmio The Biswal Awards, Business Excellence Certificate, em 2020, prêmio reconhecido de reconhecimento mundial. O Oscar do Empreendedorismo em 2019, reconhecimento profissional e empresarial por contribuir com o desenvolvimento socioeconômico. Saiu na revista Empresários como capa da edição de julho e agosto de 2020, em divulgação em mais de 50 países, entrevista de 5 páginas. E a revista Exame, em 2018, a sua história foi escolhida pelo Sebrae e pela revista Exame como inspiração da mulher brasileira diante aos obstáculos do empreendedorismo. E em Sebrae, São Paulo 2016, finalista do Prêmio Mulheres de Negócios do Sebrae, entre 11 mil mulheres no Brasil. Gente, o que é isso? É muita coisa, é muito prêmio. Luciane, é uma alegria, uma satisfação tê-la aqui conosco, que uma grande honra. Por favor, fale um pouquinho mais sobre você, explique um pouquinho, porque nós temos aqui muitas estrelas, mas você é a nossa convidada especial. Por favor, fale um pouquinho sobre você. Daqui a pouco nós vamos fazer um monte de perguntas. Perfeito. Primeiramente, excelente noite a todos. E vocês, assim, são muito especiais. Especiais por diversos motivos, mas especial por nós estarmos hoje nessa noite incrível, nessa live, pelo convite da FATEC e pelas todas as professoras e profissionais que fazem parte dessa noite. Obrigada, FATEC, obrigada, professor Matias, por contribuir e ajudar com a mensagem que vai para o mundo, não vai só para São Paulo, não vai só para os seus alunos. E a todos que nos assistem dentro dessa live. Bem, a minha história, ela iniciou, vou falar de uma maneira bem resumida, porque é muito longa, né? Tudo iniciou através de um curso, quando eu ganhei um curso, eu estudava numa escola pública, ganhei um curso com 11 anos de idade de informática. E aí, eu ganhei com amigas, né, as minhas amigas também foram sorteadas, e esse curso, ele iniciou tendo um período de 1 ano e 8 meses. A partir daí, os estudos, eu estava, na 5ª série, né, eram estudos e cursos aos sábados e domingos. Então, foi uma alegria, uma felicidade. Mais feliz ainda porque nós estivemos junto com as amigas. Então, todas as minhas amigas de salas distintas, elas também receberam esse curso e a gente aproveitou e agarrou com unhas e dentes, né? E a partir daí nós estudávamos 7 da manhã, domingo, tinha que acordar 5 da manhã, 4:30 da manhã para pegar ônibus, seguir diante para assistir esse curso. Mas foi um curso de muito aprendizado, né? Tinham cursos de linguagem de programação, como Basic, COBOL, linguagens Lotus 1, 2, 3, né? Enfim. E a partir daí aquilo eu criei uma paixão. E com 14 anos eu tive outro trabalho, porque meus pais falavam para eu trabalhar só após concluir a faculdade, mas eu falava que não, que eu queria dar sequência nos meus sonhos. E a partir daí, com 15 anos, né, eu saí de um trabalho, conversei com um amigo que foi dentro de um colégio técnico, eu já estava estudando dentro de um colégio técnico, pagando esse colégio técnico do meu próprio bolso, sem a ajuda do meu pai, né? E era um colégio de processamento de dados, né? Então, ou seja, estudei em escola pública até o primeiro colegial, e aí o segundo e o terceiro eu fiz colégio técnico. E era um sonho, né? Então você via, 30% da sala de meninas, né? E os demais eram meninos. A partir daí, eu falei, eu preciso agora arrumar um trabalho dentro da área. Aí conversei com um amigo de uma indústria
que trabalhava numa indústria de petróleo que estava iniciando, ele falou, é aqui mesmo que você pode ter uma oportunidade, né? Mas eu não sei se tem vaga. Fiz uma série de entrevistas, passei, fui contratada com 16 anos de idade, né? E, aí, a partir daí, nós ficamos era para fazer um trabalho administrativo, tipo, 6 meses depois, eles me colocaram numa área, né, da informática. Essa área, tudo que eu mais queria era aprender. E aí a empresa começou a crescer, ela começou a trazer terceiros para desenvolver um software. E eu acompanhava esse software, esse pessoal, trabalhava na época numa empresa de pneumáticos, então eles saíam do trabalho e iam depois do horário trabalhar. E eu acompanhava todos eles. Aí o pessoal, né, os sócios falavam, não, vai embora, já acabou seu expediente. Eu ficava lá, mas eu ficava porque eu queria. Então eu passava madrugada, finais de semana, acompanhando, e ficava assim, delirando, apaixonada. Bem, a partir daí a empresa começou a crescer, o time começou a expandir, né? E eles começaram a contratar precisavam contratar um RP mais robusto. Contrataram na época esse RP mais robusto, né? E aí pediram para que falaram assim: olha, você quer um desafio? Então tá aqui, ó, 17 anos. Toma aqui esse sistema, a gente não vai contratar implantação, você se vira. Oi? Eu olhei assim, não sabia se eu gritava ou se eu de alegria, né? Ou de, enfim. Desespero. E a partir daí fui fazer todos os cursos, fui até todas as, né? Seguia assim, tipo, acordava às 5, 4 da manhã para atravessar a cidade, porque ficava no ABC a empresa. Eu tinha que ir até a Brasleme ou outros endereços para fazer os cursos. A partir daí, eu comecei a estudar e fizemos essa implantação. E foram 2 anos praticamente, né? Era onde tinham vários departamentos. A partir daí, a empresa começou a ter todas as informações integradas. A vantagem de tudo isso é que nós conseguimos, dentro das minhas limitações, com 17 anos de idade, de colocar o sistema para rodar, funcionar e gerar nota fiscal, gerar livros fiscais. Imagina a área fiscal dentro do nosso Brasil, né? Contabilidade, tinha alguma ajuda do suporte técnico em relação a analistas, mas fizemos dentro das nossas possibilidades o possível e o impossível. A partir daí, na ocasião, a Microsiga ABC me chamou para fazer parte, né, do time. Fiquei lá 1 ano, saí de lá com uma proposta para trabalhar para uma indústria era uma indústria plástica, onde eu fiquei por 1 ano e 8 meses dentro desse período como coordenadora. Então, eu saí de um salário de júnior para coordenar projetos, né? Tipo, 5 vezes mais. Mas não foi tão simples assim, tá, pessoal? Eu estou resumindo, bem resumido. Diante disso, a empresa estava né, ia seguir uma outra direção e eu tive a proposta de mais 3 indústrias, né? Mais 3 empresas, incluindo o pessoal da unidade na época, Microsiga, para trabalhar em Ribeirão Preto. E aí eu fiquei dividida, eu falei, agora, né? Eu volto para a empresa que eu estava, né? Que eles já tinham expandido, a empresa já tinha crescido, já estava com várias unidades no Brasil e já com ponta para o exterior. E eu estudei com muita atenção, muito carinho todas elas, né? Porque era um desafio e uma decisão que tinha que ser tomada. Eu falei, eu vou para uma outra escala para poder levar a empresa num outro patamar. E fui, aceitei o desafio. A partir daí, nós levamos a empresa, fiquei lá por 4 anos como consultora, gestora de tecnologia. A empresa faturava milhões mensais, tá? Quase uma quantidade bastante, assim, tipo, quase de média para grande empresa. A gente começou a explanar cada vez mais e uma certa ocasião teve uma premiação, né, que a época a Microsiga fez entre as 5.000 clientes que eles tinham na época, né? E a gente falou, vamos topar essa entrada, vamos fazer, né? A gente
mobilizou todo o time, a empresa inteira, e chegamos a levar a terceira, de 5 mil clientes, nós ficamos em terceiro lugar, na primeira para a Casa da Moeda. Então, nós ficamos, assim, bastante honrados, agradecidos, né, pela participação e contribuição de todos. E pelo evento maravilhoso que a Microsiga fez. Foi incrível, foi no Credit Card Hall. E aí eles me desafiaram, falaram com 25 anos, chegaram para mim e falaram, você é a Su, 24, a gente quer você na diretoria, né? Eu fiquei novamente numa saia justa. Eu falei, o top blaster, né? Eu já estava na faculdade, tive dificuldades para pagar a faculdade, né? Tive que planejar. Ou eu comia o lanche ou eu pagava a faculdade. Era mais ou menos assim, galera. Até que depois o negócio, né? Assim, exponenciou de uma maneira que a empresa já estava num outro patamar, etc. E o negócio fluiu. A partir daí, eu refleti e vi que aí é onde o negócio aconteceu, né? Eu via que a tecnologia era algo que me tocava, mas assim, era algo que não era apenas uma situação, era o todo. Eu falei, aqui é maravilhoso, eu vou ter toda a mordomia que um diretor tem, bônus, carro, viagens. Bom, aqui alguns de vocês sabem. E aí eu falei, eu vou topar o desafio de ir para um outro momento. E aí foi onde eu decidi, naquele momento, como eu tinha que fazer uma escolha, eu fiz a escolha e fui. Fui porque me tocou. Aquele momento era aquela situação que não fazia parte de uma situação de apenas um bem-estar pessoal, era algo muito maior, era algo que não dá para explicar, sabe? É uma coisa que não dá para explicar, enfim, não sei falar de sentimentos que isso aconteceu. E eu sei que simplesmente eu segui e fui seguir à frente, comecei a ter a situação de potencializar oportunidades, bati na porta de empresas, e aí foi onde tudo começou, né? A partir daí, né, as coisas foram fluindo, a empresa começou fiz várias amizades, trabalhei com profissionais incríveis, né? Aí chegou um momento que a gente precisava, né, dar um passo maior. Trabalhei com área tributária, área de marketing, né, marketing direcionado para produção, junto com uma grande produtora. E a partir daí a empresa, né, fez uma aliança com uma grande empresa de tecnologia. Nós ficamos lá por praticamente 7 anos. Foi um trabalho incrível, com grandes profissionais, grandes pessoas, né? Montamos um time bacana, um time que ajudava, contribuía junto com os entregáveis, né? E sempre procurando atender da melhor forma. A partir de então, a gente teve algumas mudanças estratégicas, a gente ampliou o nosso portfólio, e aí, a partir daí, a gente começou a atuar em outras frentes, como tecnologia na comunicação, né? Segurança digital, e-commerce e projetos personalizados. Dentro desse cenário, foram, assim, processos de muitos desafios, de muita garra, né, de muita coragem, e em todos os momentos nós buscamos sempre as soluções melhores possíveis dentro das situações. E aí, em 2015, o Sebrae, como o professor coloca, né, o professor Matias, nós participamos, né, de um evento, né, do Sebrae, Mulheres de Negócio, e ficamos na história em 2016, entre 11 mil mulheres, com as histórias, né, de superação, de dificuldades, de desafios, entre 11 mil mulheres. E depois disso, outros reconhecimentos pela sociedade. Nós não participamos exatamente de
fomos lá, nos cadastramos, olha, vem cá, não, as coisas foram fluindo, o mercado, a sociedade foi reconhecendo de uma maneira natural. E estamos aí todo dia aprendendo a aprender, desaprendendo e inovando continuamente, porque o negócio não para e a gente não pode parar, né? Então, a vida, ela flui e a gente vai adaptando conforme o mundo, conforme os momentos, e seguindo com responsabilidade, com planos, né? Com segurança para os nossos clientes, trabalhando sempre de maneira a levar o melhor e de forma aos nossos clientes economizar tempo e dinheiro. Que bacana, que linda história, viu, Luciane? É nessa hora que eu paro para refletir e vejo que todos nós, né? Se a gente for pegar um pouquinho da história de cada um aqui, certamente todos passamos essas dificuldades na época da faculdade. A gente vê, né, no nosso cotidiano, os nossos alunos também enfrentando as mesmas dificuldades. E o legal de tudo isso, a gente consegue ir além, a gente consegue batalhar. E está aqui um grande exemplo, o seu exemplo aí mostrando todo esse processo, né, de evolução através de um momento de dificuldade, de aprendizado, vamos falar aí, da dificuldade de ser deixado na mão um trabalho tão grande, tão pesado, e tocar em frente, né? Que belo exemplo. Esse é um exemplo que a gente quer passar aí para os nossos alunos. Por favor, professora Andréia, professora Patrícia, fiquem à vontade, vamos aí. Aproveitem a possibilidade de perguntar. Ouvindo a Luciane falar, eu quero perguntar mais coisas, eu quero saber de detalhes, porque a história dela é muito interessante, né? Bom, primeiramente, boa noite, professora Patrícia, professor Matias, Luciane, muito obrigada, boa noite pela presença. Agradeço pelo convite do professor Matias para vir também participar na mediação desse momento tão importante para a nossa universidade, que trazemos essa pessoa tão inspiradora para as nossas alunas, para nós, professoras, né? Porque é muito importante para nós, muito relevante ver pessoas que nos inspiram também. E aí nós não queremos desistir nos primeiros obstáculos. E para mim, a Luciane é um exemplo não só por ser essa pessoa empreendedora e bem-sucedida, mas também por esse lado social que não para, né, Luciane? Esse engajamento social me faz gostar de você desde que a conheci cada vez mais. E eu tenho uma pergunta aqui, então, né, já que estamos... você contou de todos os seus obstáculos, eu queria saber uma coisa em particular. Se você sentiu algum tipo de obstáculo a mais por você ser uma mulher no mundo tecnológico, né, no mundo predominantemente masculino. Você tem algo para falar sobre isso? Como é que foi? Perfeito, professora. Bem, antes de falar exatamente da situação, trago para vocês a seguinte pesquisa, né? Em 2018, o Talents e o INSPER, né? Eles apresentaram que nós tínhamos um processo em decadência na questão de cargos de liderança, por exemplo. Em 2018, nós tínhamos uma média de 15%, em 2019, 19%. Prestem atenção, 2018, 2019. E, enfim, com essa situação, nós temos o quê? A questão da pandemia. A pandemia nos levou a retroceder, segundo estudos do IPEA, para 30 anos a mulher no mundo dos negócios, ok? Cargos de liderança, nós temos, né? Esses estudos comprovam que 50% são ocupados por mulher, né? A probabilidade de uma mulher se tornar um cargo de liderança é 50% menor do que de um homem, tá? E, além de tudo, a sociedade ainda, por uma questão de movimento, é muito difícil. Então, a mulher, ela tem aí a ONU, diversos órgãos, né, organizações que apoiam a inclusão da mulher no mercado, né? Nós estamos aí sempre fomentando
Inclusive, a Ópera é uma signatária da ONU Mulheres e Pacto Global, fomentando aí a plataforma WEPS, que é a inclusão, né, a equidade de gênero e o empoderamento feminino. Então, imagina isso, gente, há 20 anos atrás. Imagina, né? Então, há 20 anos atrás, era eu e os meninos, né? Então, as dificuldades, assim, foram diversas. Primeiro, o capital que eu tinha, eu não tive patrocínio, eu não tive patrocínio, tá? Que fique, né? E o que acontece? Eu encarei uma situação, ok? Então, sem saber muito bem aonde ia dar. Olha que loucura, né? Há 20 anos. Era um público totalmente masculino, era questão de você galgar clientes, perfeito? Muitos preconceitos, né? E não só retorno, né, de instituições financeiras com relação isso até recentemente, há tipo uns 3 anos atrás, a dificuldade de crédito para a mulher era extremamente delicada, né? Alguns homens falavam, assim, os mais, né, falavam, desde a época que eu iniciei a carreira, nossa, você é maluca de iniciar uma empresa, né? Porque existem muitos obstáculos. Então, a todo tempo vinha pessoas, né? O mundo inteiro fala para você desistir. Essa é a realidade, gente. Não existe romantismo no empreendedorismo, tá? Não existe isso. Então, a gente tem que trazer de uma maneira leve, mas não existe romantismo. E aí, a partir daí, entre situações mais delicadas ainda, como puxadas de tapete, como situações, assim, delicadas de gente te prejudicando, gente te... literalmente criando situações para prejudicar a tua empresa, ameaçando seus funcionários, ameaçando pessoas, por questões de... não por questões de situações, como é que fala? Relacionada a uma situação, por sabe o quê? Não sei por quê, mas por situações diversas. Então, tiveram diversas situações e nesses momentos você tem que seguir, né? Então, foram diversos desafios, não foi foram milhões de desafios. E eu falo para vocês, e as pesquisas aí, tanto do Sebrae quanto outros órgãos, apresentam que você tem aí até 4 anos, a maior parte das empresas, né, elas não conseguem sobreviver. Então, a gente, a todo momento, a gente tem que estar se reinventando, porque né, é bastante desafiador. Entre outros desafios, aqui são só alguns. Nessa linha, verdade mesmo, hein? Eu queria fazer uma pergunta, Matias. Indo nessa linha, Luciane, você percebe diferenças de oportunidade com a sua visão, sabe, com a sua bagagem, sabe, entre homens e mulheres? Então, sabe, no momento que você vai empreender, ou até no momento da contratação, você enxerga isso, que tem diferença, Luciane? Tem sim, tá? Então, o Brasil, tá? Estudos da Ipsos, ele mostra que nós estamos igualados à Malásia, Coreia, tá? E Índia, por exemplo. Tá? Então, existe uma aversão à liderança feminina e à mulher, principalmente na tecnologia, né? Por exemplo, tanto na liderança, né? Por questões o quê? Culturais, tá? Então, de acordo, né, com a Unesco, esses dados, né, a gente tem na engenharia, né, que são áreas da ciência, tecnologia, engenharia, matemática, nós temos aí uma média de homens avançarem mais do que mulheres. Tanto as pesquisas mostram que os trabalhos de pesquisas e publicações são mais ainda masculinos. Desde desse período, né, meados de 2016, a gente tem aí uma visão global da Unesco, que as matrículas, né, de tecnologia de informação, comunicação, de apenas 3%, de ciências naturais e matemática e estatística, onde representa 5%.
tá? Então, o que poucas pessoas compreendem, o mundo, né, compreende é que a gente colocando essa igualdade de gênero, nós estaremos, de maneira geral, ganhando, a sociedade ganha, tem aspectos positivos, segundo, né, tendo, qualidade, melhorias, né, uma economia, uma visão socioeconômica. Então, você tem diversos benefícios entre a questão social, a questão cultural, né? A McKinsey, ela apresenta que nós temos um ganho estimado de 12 trilhões de PIB mundial com a contratação de igualdade de gênero, né? Tendo essa igualdade de gênero. Só o Brasil teria uma estimativa aí de 30%, né? De acordo com esses estudos e a Woman Will, tá? Então, nós temos aí um desafio, né? Novamente, nós tivemos um retrocesso da mulher, voltamos praticamente a 1990, justamente porque a mulher, ela tem bastante atribuições. Nós temos, a gente cuida de pessoas, a gente cuida de casa, a gente cuida de tudo, né? E quanto mais esses, né, você tem que administrar muito bem as nossas 24 horas, que é igual para todos. Então, as dificuldades, né, e até desde da universidade, acho que vocês aí podem falar melhor até, né, dessas pesquisas atuais, até a operação. Então, existe, né, essa dificuldade, existe, sim, ainda existe. De 10 pessoas, 3 pessoas, né, segundo esses estudos, sentem-se incomodados por ser liderados ou por trabalhar com mulheres, né, por serem liderados principalmente. Eu, Luciane, eu não tenho problemas, assim, em relação a isso, porque eu gosto da mulher de ser inclusiva dentro do mercado da tecnologia e lidero grupos de, a maior parte, homens, e assim, normalmente a gente não tem esse tipo de ruído, não. Mas a sociedade, com uma questão cultural, o homem ainda enxerga a mulher como uma ameaça e não como uma união de forças. Eu quero fazer mais uma pergunta. Posso? Cortei você, professor? Imagina, não. Por favor, fique à vontade. A gente está aqui nesse bate-papo. Muito bem. Luciane, é muito triste saber de tudo isso, né? As estatísticas, nós já havíamos falado sobre isso, sobre o retrocesso, mas também nós sentimos um certo ânimo em saber que você, como empreendedora, como pessoa que contrata, não tem esses problemas dentro da sua empresa, né? E aí eu vou fazer uma perguntinha sobre o mercado, tá? Como que são as competências, as habilidades, o que vocês buscam na hora de contratar um profissional lá para a sua empresa Ópera? Perfeito. Nós temos o chamado CHA, que é o tripé, CHA, né? Que é o quê? Conhecimento, habilidade e atitude, tá? Então, conhecimento da área, ou seja, o saber, né? Habilidades, né? As competências, o saber fazer, que é o quê? Adaptabilidade, né? A questão do raciocínio, solução de problemas e a questão do controle emocional, que isso pesa bastante, né, pessoal? Ainda mais empresas que trabalham a todo momento sob pressão. Então, a galera tem que ter essa, dependendo da situação, lógico, depende da área que vai atuar, né? E atitudes, ou seja, o fazer, né? Questão de comportamento, os chamados soft skills, o que está dentro das nossas, que são inegociáveis, ética e integridade. Essas são dois pilares que são fundamentais, né? Porque a partir daí é algo que é cultural, né? Tem a questão da empatia, o otimismo, né? É muito legal a gente ser realista, mas também tornar um ambiente otimista, né? Independente da situação. E o trabalho em equipe. Então, a todo momento, às vezes, que nem aqui nesse nosso bate-papo maravilhoso, a gente está aqui, de repente uma pessoa, né, fala algo, a gente complementa, e a gente tem que ser suplemento, e não
aquela situação de, né, passar pelo outro, não. Então, tem que ter essa harmonia. Então, são situações que a gente tem como pilares. Puxa, que bacana, Luciane. O título da nossa live, com certeza, veio extremamente a calhar, né? Empreendedorismo e, principalmente, essa inspiração. Inspiração nessa temática, nesse bate-papo que vocês estão conseguindo promover aqui. Estamos super contentes. Temos aí tantos comentários maravilhosos que eu fico até emocionado de ver aqui o retorno, né, de quem está aqui nos assistindo. Passamos já 35 minutos e parece que foram 2 minutos até agora de conversa, né, de tão gostoso que está aqui. Por favor, Patrícia, fique à vontade, lança a sua observação, a sua pergunta, fique à vontade aí. Mais uma pergunta. É uma preocupação, né? Uma grande preocupação também. Então, a gente percebe assim, Luciane, esse momento que nós estamos passando, né? Esse momento pós-pandemia. Então, a gente pode até caracterizar como uma nova era, né? O que a gente muito lê, esse novo normal. Existe uma preocupação muito grande, assim, em relação a emprego, enfim, manter a empregabilidade. Qual que é a sua visão em relação ao emprego para essa era agora que nós estamos? Antes, eu quero fazer algumas considerações, né? Porque isso tudo é muito em aberto ainda, né? Para muitas coisas. Então, eu quero colocar o seguinte: o professor de inteligência artificial, que é o Andrew Ng, da Universidade de Stanford, ele diz que ele foi o primeiro a falar que a inteligência artificial é a nova energia elétrica, tá, pessoal? Por quê? Porque ela está presente em muitas coisas, ela está presente em tudo. Por exemplo, ela está presente no Waze, ela está presente no Rappi, no iFood, né, no 99, no Uber, em várias situações. O que dizem as previsões, né? Trago duas visões aqui para vocês. A inteligência artificial, segundo os dados da McKinsey, ela gera 13 trilhões de dólares de valor agregado para a economia mundial. E a PwC, ela diz que gera 15 trilhões de dólares para o PIB mundial até 2030. Então, ou seja, muitos trilhões, são muitos zeros. Na América Latina, né, nós teremos, e esse número ele é distribuído para todas as nações, para todos os continentes. Nós temos uma estimativa, segundo esses estudos, de meio tri. Por quê? Porque nós ainda não somos uma nação que corremos em relação às demais nações, né? Tem outros estudos aí que o Brasil está uma estimativa de 12 anos em relação à tecnologia dos demais países, por exemplo, da Alemanha, tá? Uhum. Então, o que a gente tem que ver, né? Será que a nossa economia se adapta? Será que a economia geral se adapta? Então, a gente tem aqui de onde vem, né, tanto ganho e eficiência, né, e produtividade hoje que todos buscam? A automação, né? E a inteligência artificial, o que ela contribui? Ela contribui na redução de custos, na diminuição de preço, gera poder aquisitivo, né, entre a população, significa mais consumo, significa que teremos outros produtos e serviços que vai gerar mais produção e vai gerar mais emprego. Aí é que é o ponto, né? Mais emprego? Sim, foi assim também. Vamos voltar na Revolução Industrial, onde tudo se adaptou, ok? E agora, nessa nova realidade? Nessa nova realidade, agora eu lanço um desafio para vocês, uma pergunta. Vocês acham que essa nova realidade, a economia atual do mundo, se adapta como se adaptou à Revolução Industrial? Isso é um ponto interessante. Eu gostaria que vocês aí colocassem algumas respostas para nós. Puxa, participassem aí da nossa visão. Excelente pergunta, olha. Então, para vocês que estão aí nos assistindo, nós temos aí o Adriano Vieira, Daniele Pérez, o Ayrton Lopes, olha que alegria rever aí tantos alunos e ex-alunos aqui, a Marininha Oliveira,
Temos aí o Claudinei Aparecido, Ramayana Torres. Gente, para vocês que estão aí conosco, eu desculpa só conseguir falar alguns nomes, né? Tem tantas pessoas aqui online, mas para vocês que estão aí conosco, por favor, quem tiver aí com vontade de responder a pergunta da Luciane, fique à vontade. O que vocês têm em mente? Matias, posso soltar mais uma pergunta para a Luciane enquanto o pessoal está... Por favor. Claro, Patrícia. É uma curiosidade, Luciane, que a sua história assim, é incrível. Eu tenho que perguntar, eu preciso perguntar, o que te move? O que me move? Me move pessoas como vocês, que transformam a educação e que faz com que essa mensagem de tecnologia, que move o mundo, que move tudo, a gente agregar um maior número de pessoas. É isso que me move. Puxa, Luciane, é uma grande honra e uma grande alegria. Uma resposta como essa, a gente fica até emocionado. É nessas horas que a gente, assim, desfaz, né? Cai um pouquinho e fala, puxa, eu preciso... A gente não está apenas numa live mostrando, a gente está aqui mostrando e demonstrando sentimento. É muito bacana, é uma grande honra, vinda de você, um elogio como esse. Andréia, você... Alguém quer soltar alguma pergunta? Alguém já soltou alguma pergunta aí? Eu posso retornar aqui a questão. Vamos lá, ó. Izeni Vitor. A economia irá se adaptar conforme as demandas, sejam elas pessoais ou empresariais? Tem muitas respostas para esta, né? A questão, tem mais alguma? Ou a gente segue? Vamos seguir por enquanto, vamos seguindo. Perfeito. A questão aí, né, existem várias situações, mas a que fica nós estamos no momento de uma situação totalmente diferente do que nós vivemos numa revolução industrial. Então, a gente tem que estar aqui todos na mesma página, tá? Na época da revolução industrial, era a época que tinha a desqualificação do trabalho. Então, só que antes da revolução industrial, nós tínhamos os artesãos que fabricavam, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de sapatos, que eram feitos de maneira manual, né? Aí chegou a Revolução Industrial, né, colocando aí a linha do tempo, e esse trabalho manual foi transformou tudo que era manual, né, repetitivo e curto, favoreceu a Revolução Industrial, tá? Agora nós estamos numa nova era, e aí? Né? Aí nós estamos cada vez mais necessitando de adquirir o quê? Competências, pessoal. Né? Por exemplo, uma pessoa, para entender de inteligência artificial, ela precisa entender sobre matemática, probabilística, sobre estatística, sobre programação, né? Sobre negócios fundamentais e ter, né, o quê? Algo que fica complexo, tudo uma coisa dentro de um ser humano. Então, a gente está aqui numa situação mega diferente da Revolução Industrial, que causa até um frio no estômago, né? Por quê? Porque nós temos aí, segundo os profissionais, né, de todo o mundo, né, pessoal, o que acontece? Os influenciadores, não influenciadores blogueiros, não, os profissionais mundiais, né, os empresários, profissionais que têm uma influência na economia no todo, né, fazem o quê? Uma média, né, de aprendizado, né, que na época da Revolução Industrial, a gente era uma estimativa de 4 dias para você aprender algo novo. Agora, nós estamos levando uma média, segundo esses estudos, de 2 meses. 2 meses, uma média, para aprender as coisas, né? Fora a prática, porque uma coisa é a gente aprender, outra coisa é praticar, né? Outra coisa é a teoria, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então, com tudo isso, né? Outro fator diferente é que a Revolução Industrial, ela automatizou os trabalhos manuais. A inteligência artificial, ela não só automatiza os trabalhos manuais, cognitivos, altamente
repetitivos, altamente com baixo nível de interação, né, social e ainda rápido demais, né? Tudo isso é feito por algoritmo. Então, pega dados, analisa e toma decisões. Então, isso tudo é uma coisa muito rápida. E aí, as soluções antigas que nós tínhamos da Revolução Industrial, que é a 1.0, para a atual, elas não irão se adaptar. Não irão. Tá? Então, estudiosos, né, os estudos, né, da Oxford University, nós temos aqui, entre PwC e outras empresas, né, que fizeram, outras organizações, nós temos que uma média de redução de emprego de 40% dos trabalhos estão em riscos, ok? Esses que tem o quê? Não estamos falando de cargos, estamos falando de tarefas, tá? Então, aquilo que é 70% estimado de uma tarefa do cargo, que ela é possível automação, é um emprego que está em risco potencial. Uhum. E aí, só que aqui a gente tem outros fatores que vão envolver, né, a questão de leis, a questão de LGPD. Isso aqui é uma estatística, pessoal. E tem outros fatores aqui, só para apresentar aí mais ou menos o que está, né, sendo previsto. E isso impacta radicalmente o trabalho. Só que nós temos aqui o quê? Novos trabalhos. Aqui é algo que você pode respirar um pouco melhor. Nós temos novos trabalhos, sendo necessários novos conhecimentos, né? Então, o Fórum Econômico Mundial, ele traz para a gente o seguinte, ele previu que de 2018 a 2022, máquina-homem é uma simbiose, né? E isso diz o seguinte, que o futuro já começou, 2018, a gente está em 2020, a previsão é 2022, né? Daí o ano que vem vai ter novas previsões. Então, ou seja, galera, tem que estudar, né? E a gente tem aí uma situação que tem espaço, basta começar a desenvolver, né? Ou seja, o futuro é agora. O futuro já começou há um tempo. Que legal, isso mesmo. Puxa vida. Professora Andréia, por favor, vamos lá, faça mais uma pergunta para a gente poder, que agora estamos com 50 minutos. Daqui a pouquinho eu vou abrir as perguntas do público para a gente começar a responder. Eu tenho mais uma pergunta, mas eu acho que seria mais interessante que nós começássemos já a responder as perguntas do chat, para não estourarmos no tempo. Aí, se sobrar tempo, depois eu faço a minha pergunta. Bacana, Pode ser então. assim? Vamos começar aqui pela primeira, né? A Rosana, professora Rosana aqui, tem uma perguntinha bem bacana aqui. Acho que eu vou precisar de um apoio da Luana aqui para mostrar essa pergunta da Rosana. Matias, acho que deu um probleminha. A Luana, ela já está acessando. Deu uma travada no computador dela, já está acessando. Então eu vou fazer a minha pergunta, tá bom, Luciane? Por favor. Você falou sobre toda essa incerteza, né, pós-pandemia, que tudo estará diferente, nós já sabíamos disso, mesmo antes da pandemia, que essa evolução é muito rápida e muito diferente. E diante disso, que dicas você daria, dicas pontuais, assim, para os nossos alunos da FATEC Tatuí? Perfeito. Pessoal, pensem em suas atividades, né? Eu daria aqui 3 dicas. Pense em suas atividades. Pense em suas competências. Estude, né? E avalie, porque tem mercado, os profissionais do futuro, a inteligência artificial e sua galera, como internet das coisas, que é o IoT, a inteligência artificial, né, a ciência de dados, o Big Data, temos vários tipos de trabalho que deverão ser abertos, né, já estão abertos. E a mensagem que eu deixo também para os profissionais 50 a mais, né, para as pessoas que não estão no mercado, nesse mercado, ou sentem dificuldade, aprendam a aprender para ficar nesse mercado. E
Com a pandemia, nós aprendemos muita coisa, diversas coisas. Apesar de estarmos muito unidos, infelizmente, como mundo, ainda nós não estamos, tá? E então nós não temos todas as respostas, né? E é fato que o que foi e o que sempre foi não será mais, tá? E eu deixo para vocês, se quisermos enfrentar todos os desafios, os maiores desafios do século XXI, desde mudanças climáticas, desde mudanças, né, de rupturas tecnológicas, nós vamos precisar confiar na ciência e na mobilização de todos os nossos recursos. E, por esse motivo, o mundo, ele não deve ser privado de potencial, de inteligência e do social. Muito bem, pura verdade, isso mesmo. Aqui nós temos uma pergunta da professora Lígia Conceição Pereira. Quais as competências socioemocionais valorizadas no mercado de trabalho para um trabalho de inteligência artificial? Olha, essas respostas eu não tenho para te passar, mas eu falo para você. Controle emocional, inteligência emocional. Isso é algo que o mercado no todo é necessário você ter, independente de ser inteligência artificial ou não. É um fator que estudos mostram de 100%, 80% é controle emocional, inteligência emocional, e 20% é o QI, que é coeficiente de inteligência. Muito bem. Patrícia, Andréia, se quiserem ajudar aí, contribuir na resposta, também podem ficar à vontade, hein? Por favor. Exatamente, fiquem à vontade. É um bate-papo. Eu queria só fazer assim, em relação à resiliência, a inteligência emocional, essas competências, a resiliência, o quanto ela é necessária, né, Luciane, né, André, né, Matias, para esses dias, esse momento que nós estamos passando, principalmente assim, a gente pensa na resiliência tanto nossa, quanto da empresa também, que a empresa ela também tem que ser resiliente hoje, né, justamente para a gente ter esse olhar, né, esse olhar em relação assim, à flexibilidade, essa humanização, né, essa tão necessária humanização. Porque a partir do momento que a gente fala na automatização, a inteligência, parece que vem na nossa cabeça assim, máquinas, e a importância, né, da gente manter esse lado humano, né, a humanização. Até fazer uma coisa, eu vi essa semana, achei tão engraçado, eu estava esperando, né, enfim, ser atendida, e tinha um senhor, né, que ele estava conversando com uma máquina. Só que ele não se deu conta que era uma máquina, né? Então, assim, ele conversava e a máquina era de uma gentileza, né, tão grande, de uma forma tão humanizada, que daí que ele se deu conta, ele falou, caramba, ele começou a rir, ele falou, eu estou falando com uma máquina, né, com uma máquina. E esse cuidado, né, esse cuidado que a gente não pode perder, esse nosso, né, nosso lado humano, tanto nós, né, sermos resilientes, quanto a empresa também, né, principalmente nesse momento, né, que nós estamos passando, até esse ambiente que nós estamos de cooperação, de colaboração, né, compartilhar esse cuidado que nós temos, a sua experiência, Luciane, ela é para nós, né, para os nossos alunos, é um espelho, né? Um espelho, é um norte, né? É como se fosse uma bússola. Puxa, olha, como fazer? Né? Como fazer? Eu não sei, a Luciane de, sei lá, 30 anos atrás, 20 anos atrás, se você pudesse conversar com a Luciane de 20, 30 anos atrás, ela, olha, continua que você vai se dar bem, tá? Não perca a sua meta, continue confiando em você que você vai ter problema, né? Problemas vão surgir, mas confia, né? Confia em você, você vai ter medo, né, de tomar decisão, você vai ter que fazer escolhas, mas acredita, né, acredita. E para nós é extremamente importante, principalmente para a gente entender como a gente vai caminhar nesse momento que nós estamos. Obrigada, Pá. Eu também gostaria de saber, a Luciane, de tanto tempo, como é que ela se sentia, desse conselho, é excepcional.
Mas eu tenho mais uma pergunta de um aluno, vou fazer aqui, Perfeito. tá bom? É o Marcos Latarulo. Ele pergunta assim para você, Luciane: quais são os fatores que faltam no Brasil para que possamos nos tornar uma potência mundial na área tecnológica? Nossa, que pergunta top, hein? Marcos, você foi o cara. Olha, eu recebi semana retrasada uma carta escrita por um americano. Ele era astrônomo e ele escrevia exatamente que nós damos muito valor. Eu publiquei, né, essa carta. Nós damos muito valor ao que está lá fora. Só que nós esquecemos que quem fez o avião foi Santos Dumont, né? É um brasileiro, made in Brasil. A Embraer é brasileira, made in Brasil. E nós temos a floresta amazônica, né? Temos a Amazônia, temos o café, que muitas vezes a grande parte é exportado, a nossa agricultura é exportada. E a tecnologia, nós temos grande potencial. E ele fala, um potencial de futuro, porque nós temos não só grande potencial, como também pessoas, ou tender a ser a melhor na tecnologia no mundo, pessoal. Mas ainda, o que me arrepiou foi que a gente fala muito de fora, eu acho fantástico tudo, mas nós temos que falar, somos produtos nacionais, somos Pátria Amada Brasil. É isso, galera. É isso, você que está estudando aí na FATEC ou em qualquer universidade, a gente tem que ter isso aqui, ó, no peito, orgulho. Eu tenho a minha descendência italiana, eu amo os demais países, mas eu amo muito o meu Brasil. Então, para que a gente possa, a gente tem que fazer, e não só ser um país de futuro. E o país de futuro é agora. Não adianta ficar só nas estatísticas. Vamos todos para mãos à obra. Maravilha, isso mesmo, Luciane. Olha, eu aplaudo aí a sua fala, inclusive incentivo. Ó, pessoal, você que está aí nos assistindo e que queira fazer parte dessa equipe, queira colocar mãos à obra, venha para a FATEC, venha estudar conosco, um time aí de professores maravilhosos, com a possibilidade da gente conversar com pessoas maravilhosas, ter aqui conosco, como, por exemplo, a Luciane, que está aqui, valorizando o nosso país. Que legal, viu? Fico muito feliz. Eu tenho aqui também uma outra pergunta da professora Lídia. Luciane, essa daí acho que vai direto para você mesmo, hein? Luciane, manda. Como lidar com a insegurança, a ansiedade e o medo no primeiro emprego? Qual é o comportamento esperado? Gente, excelente pergunta. Olha, uma coisa muito bacana que eu recomendo, primeiro que não existe fórmulas mágicas, tá? Não existe receita de bolo aqui. Tudo que você tiver, quando você for ser um profissional, ser no primeiro emprego, aprenda, alinhe com as regras, seja ético e íntegro nas suas funções. E a partir daí você vai aprender. E faça com vontade, porque independente de ser uma pessoa uma pessoa que faz a limpeza da rua, um presidente da República, um chefe de Estado, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. Rico, pobre, credos, né? Enfim, crenças, todo mundo tem problema. Então, no primeiro trabalho, no segundo, no terceiro, no último, no eterno, trabalhe com harmonia, né? E respeite o próximo. Não puxe o tapete de ninguém. Já tive esse problema, né? E eu não gostaria que alguma pessoa fizesse isso com você, porque é horrível. Maravilha, isso mesmo. Eu vejo também como aquela questão da gente fazer com amor, trabalhar com carinho. A partir do momento que você tem esse amor pelo que você faz,
tudo se torna possível, tudo se torna viável. Passamos por muitas dificuldades, não é tudo assim, aquela onda de felicidade, onda de alegria, muito pelo contrário. Acho que nós temos mais dificuldades, mais desafios do que qualquer outra situação. E quando a gente obtém, né, esse retorno, essa satisfação, essa alegria de ver algo indo à frente, é emocionante demais, é muito bom, faz bem para a gente, né? É gostoso, a gente enriquece espiritualmente, né? Não estou nem falando financeiramente, mas fica muito bom para o nosso eu mesmo, né? Puxa, hoje eu estou feliz, hoje estou fazendo algo que está ajudando o próximo, algo que está ajudando tantas pessoas, assim como nesse momento que estamos aqui nessa live, podendo compartilhar do nosso conhecimento, do pequeno conhecimento pessoal, né, que nós temos em relação a tantas ações, e isso é engrandecedor mesmo, isso é dignificante. Ter aqui esse posicionamento de tantas pessoas legais, né? Como eu digo aqui, tantas estrelinhas. Luciane, Patrícia, Andréia, eu estou me sentindo assim, feliz, sabe? Muito feliz. Você está se sentindo o Pequeno Príncipe. Eu vou falar, pode falar que é o Pequeno Príncipe, professor. É verdade. Eu vou pegar um cometinho daqui a pouco lá para Boa. O meu B612. É muito bom. Temos aqui uma aluna que eu sou assim suspeito de falar, porque foi minha aluna de orientação. Eu tenho um carinho muito grande, Marina Oliveira. A Marina é uma menina maravilhosa, tem muitas dificuldades físicas, mas cognitivas excelentes. É uma menina extremamente inteligente. E a Marina, ela quer perguntar como é que anda o mercado de TI para pessoa com deficiência. Ela que levanta sempre essa bandeira, focando na questão do deficiente, atuação do deficiente. Lu, você tem alguma coisinha para comentar sobre o mercado de TI nesse posicionamento hoje do deficiente? Oi, Marina, tudo ótimo? Boa noite, obrigada pela pergunta. Assim, existem, esse dado, né, sobre a tecnologia, eu não sei, mas eu sei que as empresas, elas têm um percentual que elas precisam direcionar, né, para o público. E eu vejo, assim, que independente da mobilidade, né, são as competências, a questão do humano, do entregável, né? É isso que importa. Em percentuais, nesse momento, eu não tenho. Talvez as nossas colegas, as professoras Patrícia, Andréia, de repente elas possam contribuir. Mas eu vejo que o mercado ele sempre está mobilizando para a entrada de pessoas, né, para que sejam inclusivas em todas as áreas. Verdade, verdade. Patrícia, Andréia, vocês têm alguma sugestão? Eu gostaria de falar só depois de vocês, caso tenham. Vai, Patrícia. Sim. A Marina, Luciane, ela é incrível. Ela é incrível. Eu falo, nossa, Marina, você tem que ser estudada. Ela também, Luciane, eu não sei o que move a Marina. A Marina, ela já fez gestão empresarial, agora sabe GTI. Então, assim, mesmo diante de tantas limitações, a Marina, ela não se deixa bater. E a Marina, eu acredito que é para nós também, para todos nós. Ela também, assim, é um grande exemplo, porque, assim, a gente sempre vai ter que trabalhar com a diversidade, a gente vai ter que entender a inclusão. Se a gente está falando de inclusão, porque de alguma maneira ainda existe, né, a exclusão. E a nossa responsabilidade, a gente está, né, conversando, refletindo também sobre isso, né, o mercado de trabalho. E aí vem a tecnologia, né, a tecnologia como apoio justamente para isso. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, a mobilidade, enfim, as limitações, o conceito, né, de cidade, né, cidade inteligente, ela também vai nessa linha, né, de trazer, né, a inclusão para isso também. Bacana, Patrícia, isso mesmo, essa bandeira da inclusão que a gente sempre levanta lá na FATEC e que nós temos aí um grande apoio
da Marilinha também. A parte da minha resposta, eu vou responder até com base no comentário de um aluno também muito querido, Ayrton, que diz que a educação, por exemplo, teve que, em meses, se adequar e adquirir a competência de utilizar a tecnologia da informação, né? Ele vê também que no projeto que ele faz parte, ele trabalha de perto, né, professores da rede pública que aprenderam em semanas como utilizar essas mídias sociais, né, como ferramenta pedagógica. Eu vejo, Marina, da seguinte forma, né, hoje nós estamos nos ambientando, né, na verdade, por mais que estejamos aqui, pelo menos desde março deste ano, nessas questões de aulas online, né, o trabalho online, algo que era um pouco distante até do ponto de vista, talvez, aqui, nós do interior de São Paulo, mas eu vejo que em capitais, a facilidade de você trabalhar home office, né, você trabalhar em casa, ter essa dedicação de tempo, de espaço para o seu trabalho, é muito importante. E eu vejo que a possibilidade da gente incluir essa ferramenta de trabalho e também para as pessoas com deficiência seja muito grande e seja muito comum daqui para frente, né? Não termos mais essa questão da limitação de espaço, de deslocamento. Então, eu vejo que é possível alimentarmos um espaço hoje com essa questão do home office. Eu acho que essa somatória, né, que eu vejo entre a dificuldade da locomoção, as dificuldades nossas do dia a dia, eu não vejo também só para o deficiente, eu vejo para todos nós também, e essa facilidade da inclusão, da contratação através desse meio que hoje é o novo normal, né, entre aspas, né, o que a gente tanto diz, mas que acaba sendo um fator positivo do que a gente está aprendendo com toda essa questão de pandemia, né? Então, esse isolamento está provocando isso, esse costume da gente aprender online, da gente trabalhar online, da gente ver o mundo de uma forma diferente. Eu vejo que essa inclusão será muito maior do que tempos atrás. Porque você não tem um espaço físico adequado, você não tem isso, você não tem aquilo na empresa, né? Sabendo que as empresas têm que ter esse espaço a mais, mas por que não viabilizar isso? Por que não oferecer todo esse conforto, essa facilidade, no momento aí à distância? Talvez eu pensaria numa forma mais ou menos assim, sabe? É claro que tudo muda, né? A gente não tem como dar esse posicionamento exato, mas eu vejo que em todo o processo, mesmo que difícil, como esse que nós estamos vivendo, é um processo também de aprendizagem para todos nós. Eu vejo também como um processo de valorização para o pessoal de TI, profissional de TI, né? O profissional de TI que há tempos atrás, era muito estigmatizado, né, por determinados fatores. Você é o rapaz que conserta o computador, você é o rapaz que implementa sistema, o rapaz que desenvolve sistema. Hoje não, hoje a gente vê que as pessoas têm mais visão sobre a necessidade de um gestor na área de tecnologia e a influência que ele causa dentro de uma instituição, dentro de uma empresa. Eu vejo um crescimento. Hoje, não sei se eu estou sendo muito otimista, mas eu vejo um grande crescimento em cima disso. Talvez a Luciana possa até explicar um pouquinho melhor aí, pela vivência, né, pela convivência dela, diretamente com o profissional de TI, mas se quiser complementá-lo, por favor, fique à vontade também. Mas eu vejo Matias, você colocou de uma maneira muito perfeita, né? É isso. Esperamos, né, que em determinados momentos não há necessidade de falar em inclusão, que isso seja algo de uma maneira natural. E o que valha não é a cor, a raça, né, a origem, sim a competência, né, e o gênero, enfim, mas que isso seja feito de uma maneira dessa equidade, né, de gênero e também a questão de inclusão, para que a gente tenha uma sociedade que ganhe muito com isso, né? No todo nós ganharemos. Então, nós teremos uma sociedade mais justa e um mundo melhor, porque
acaba equilibrando a questão social, econômica, de uma maneira geral, na nação. Verdade, verdade. Eu Até posso falar uma coisinha, professor? Por favor, Andréia. Voltando para a Marina e para o Ayrton. Você falou que quem é você do TI, você é o menino que conserta, você é o menino que implementa, né? Então, hoje, nessa questão da pandemia, o pessoal do TI é tudo para nós, né? Foi quem viabilizou nós continuarmos a trabalhar e tudo mais. Mas aí, voltando um pouquinho sobre a Marina, o Ayrton, e sobre o que a Luciane falou anteriormente, a Marina, ela é mesmo uma pessoa que faz com que a gente, que nós professores da FATEC Tatuí, pela minha vivência, né, os meus colegas de trabalho, ela é um dos motivos para nós nos melhorarmos, né, nós entendermos que precisamos buscar outras competências e outras habilidades. E aí, o que nos move? Exatamente é esse amor pela profissão, esse saber que qualquer coisa que nós façamos pode mudar um pouquinho a vida do outro. E o exemplo do Ayrton, que foi nosso aluno, e ele está estudando de novo, a Marina, que voltou para fazer outro curso, faz com que nós sintamos muito orgulho do trabalho que nós fazemos na FATEC. E também que nós criamos vínculos pelo caráter, aquilo que a Luciane falou da empregabilidade, então, das habilidades socioemocionais. Então, a gente percebe que parece que nós estamos no caminho certo, né, professor? Puxa, eu acho que sim, viu, André? Sou suspeito a falar, viu, porque eu adoro esse caminho, mas eu acho que estamos no caminho certo mesmo. Gente, são muitas as perguntas, a gente fica assim tão feliz. E, por outro lado, nós temos aí já 1h11 de live, está acabando o nosso tempo. Parece que estamos aqui há menos de 20 minutos, não é brincadeira, está super gostoso, dá vontade da gente ficar mais. Então, eu vou abrir para nossa última perguntinha aqui. Então, Giovana de Proença, Giovana, vamos passar então para a Lu. Lu, olha só, como vocês veem a evolução da inserção da mulher em cargos de alto nível nas empresas? Cargos que antes, geralmente, eram ocupados, em sua maioria, por homens. Como é que vocês veem essa inserção? Eu vejo como um fator muito produtivo, mas, por favor, fique aí com vocês. Exato, Giovana. A sociedade, ela só tem a ganhar, né, com esse tipo de inclusão, ou seja, a igualdade de gênero. Ter uma economia que chega, como falamos hoje na live, uma média, segundo o estudo da McKinsey, a gente chega a ganhar, né, o PIB mundial, 12 trilhões, porque você tem um país mais justo, um país mais uma nação, desculpa, mais contínua, mais justa e de uma forma que contribua com o lado econômico, essa igualdade, né? E inserindo a mulher em cargos de liderança vai depender também das competências dela. Porém, por uma questão cultural e colocado conforme que estamos igualados ainda como países da Índia, entre outros, nós ainda temos a questão cultural. Então, é necessário, né? Existem organismos que estão estudando, como a ONU, Mulheres, entre outras organizações, para trazer esse número de uma maneira mais ágil. Com a pandemia, nós tivemos, né, como falado hoje na live, um retrocesso de 30 anos. Então, a gente tem que continuar na batalha. De que forma? Agindo, né? Trabalhando. Se não existe algo que te ajude, você tem que trilhar o teu próprio capítulo. Verdade, isso mesmo, viu? Puxa vida, trilhar o seu próprio capítulo. Recentemente, nós estivemos, né, acho que a professora Patrícia esteve também junto, numa apresentação do CEO da SAP, né? Nós estávamos juntos e tivemos aí a apresentação da diretora da SAP Brasil, né, Patrícia? Então, a gente percebe mesmo esse engajamento, essa dedicação, é tudo assim muito bonito e muito sincero, né? Então, a gente percebe muita sinceridade em tudo isso. E hoje aqui com a Luciane, então, nos mostrando isso de fato aqui entre nós, né? Entre o nosso grupo, entre a nossa FATEC,
e do nosso colegiado de GTI. Então, é uma inspiração mesmo. Até conversávamos com a professora Andréia, e ela falando que, nesse momento, nós estamos aí com um número muito grande de alunas, né, na FATEC, em si, no curso de GTI. Então, é algo inspirador mesmo para todos nós. Eu venho aqui praticamente finalizar, né, a nossa live, mas, antes de tudo, agradecer, primeiramente, a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, todos os comentários. Desculpem, não consegui fazer todas as leituras aqui, selecionamos aqui algumas, as nossas colegas aqui, Patrícia, Andréia, ajudaram aí na leitura, né? Então, antes de dar a palavra final aqui, eu queria passar a palavra para vocês, professora Andréia, professora Patrícia, Luciane, por favor, as considerações finais de vocês, para a gente poder encerrar essa maravilha de live que está sendo hoje, que eu fico emocionado e, ao mesmo tempo, extremamente feliz em poder compartilhar tudo isso com os nossos alunos. Por favor, Andréia, Patrícia e Luciane, fiquem à vontade. Só gostaria de agradecer mesmo pela oportunidade de conhecer um pouco melhor o trabalho da Luciana e também a parte humana dela. É um prazer. Que bacana. Eu me sinto assim honrado de ter participado. Você é uma inspiração. É muito bom, sabe, ter esses exemplos. E, assim, o recado que eu deixo, pessoal, adorem desafios, amem desafios, não parem de estudar, né? Não, terminou um curso, façam outro. A gente não pode parar de estudar, a gente não para, né? Então, não é o momento para parar de estudar. Continuem estudando e amem desafios. Eu agradeço. Obrigada. Eu agradeço a você que nos assiste, a você que irá nos assistir, a FATEC pela honra e gratidão do convite. E colocar aqui um segredo. Eu já prestei vestibular na FATEC e eu queria muito entrar na FATEC. Eu não consegui entrar na FATEC porque tinha uma festa junina no dia do meu vestibular que estava a 300 milhões de decibéis no meu ouvido. Imagina, né? Aquele barulho. Não conseguia, não era possível se concentrar numa situação como aquela. Agradeço ao professor Matias pelo convite, agradeço às professoras Andréia, aos bastidores, a toda a FATEC e a professora a Patrícia. E muito obrigada pelo convite, obrigada por contribuir, pela mensagem. Novamente, não existe fórmulas, cada pessoa é uma pessoa, e que vocês possam ser felizes no caminho de vocês. Ai, Luciane, puxa vida, que honra, que alegria, que motivação aí para todos nós, viu? Você contando essas histórias fica assim tão próximas, né, a todos nós, né? Nunca é tarde, se quiser, o vestibular da FATEC está chegando aí. Exatamente. Mas, assim, para a gente é uma satisfação assim, muito grande tê-la aqui conosco. Por favor, se puder participar demais, vai ser sempre uma honra tê-la aqui com a nossa FATEC. Assim como eu falo, né, por exemplo, o Ernesto Habercor, que é um grande ídolo, né, uma pessoa ímpar. Quando a gente traz ele aqui, né, presencialmente, quando a gente agora virtualmente, é uma grande alegria, uma grande satisfação para a gente, é uma grande honra. Com você, a mesma história, Luciane, é uma grande honra, está sendo uma grande alegria. E se você um dia quiser falar sobre outros temas, sobre todos esses projetos que você faz, eu acho que é bem interessante, bem pertinente, né, para a gente poder valorizar, principalmente, toda essa visão da inclusão feminina, principalmente, né, mas a inclusão na área de TI, essa visão de gestão, essa visão de administração que todos nós, né, buscamos e trabalhamos. Nesse momento aqui, eu tenho aqui para te passar um abração aí de vários professores, né, que estão aqui conosco. Temos o professor Fábio Nogueira, o professor Paulo Rubens, nós temos aqui o professor Mauri, que é o
coordenador de gestão empresarial, do curso de gestão empresarial da nossa FATEC Tatuí, professor Luiz Galego, professora Elide. Temos aqui vários e vários alunos que eu até não vou falar o nome de todos aqui, se eu me sinto mal, né, de esquecer alguém aqui, mas então, em nome de todos os nossos alunos, e principalmente em nome da nossa direção, professor Mauro e professor Anderson, que eu digo assim, que está sendo uma grande honra, uma grande alegria essa live. Fico muito, muito feliz de compartilhar esse momento aqui com todos vocês, e para a gente, uma grande satisfação. Espero que você volte aí conosco em várias e várias possibilidades, viu, Luciane? Gente... Muito obrigada. Só tenho que agradecer a todos vocês. Um abração aí para todos. Obrigado a todos que estão aí conosco. Obrigado a vocês que estão aí em casa. E se vocês quiserem participar dessa live e de mais acontecimentos, nós estaremos a partir agora deste final de ano, ainda não tenho a data específica, mas estaremos com o nosso processo de vestibular. Nós vamos abrir, então, o nosso vestibular da FATEC, de todas as FATECs, né? Em especial da nossa FATEC Tatuí, e para o nosso curso aqui de Gestão e Tecnologia da Informação. Se você quiser obter mais conhecimento e conhecimentos também em outras áreas, como produção fonográfica, gestão empresarial, automação industrial, manutenção industrial, e no nosso caso aqui, no conhecimento tecnológico, né, em gestão da tecnologia da informação, venha conosco, venha participar do nosso vestibular. Certamente você será muito bem-vindo, e para a gente vai ser uma grande alegria poder compartilhar o conhecimento de profissionais como a Luciane, de professores aqui tão valorosos que estão aqui ao nosso lado, como a professora Patrícia, a professora Andréia, que estão conosco. Gente, um abração para todos, felicidades, espero ver vocês aí no nosso curso de GTI. Um abraço, turma. Um abraço a todos. Tchau. Obrigado. Luciane, muito obrigado novamente. Um abração.